Senhoras e senhores, tudo bem? Saúde a todos com a paz de Cristo. Vamos falar nesse momento sobre as sanções do ministro Alexandre de Moraes e também o advogado, né, que entregou o CID, né? Eita, coisa boa as conversas. Ele dá uma entrevista à CNN, o advogado, e diz como que ele conseguiu, né? Como que ele conseguiu convencer o CID a conversar com ele, né? Para ele ter essa confiança. Aquela selfie também, né? O CID, aquela selfie com o CID fazendo assim, né? Pois é, ele fala tudo isso agora para a CNN. Vamos falar primeiro do Eduardo Bolsonaro, porque ele disse que, por máximo 2 semanas, o ministro iria sofrer as sanções dos Estados Unidos. Não foi? Foi. 2 semanas. Só que, nessas 2 semanas, o que aconteceu nesse intervalo de 2 semanas? Muita coisa. E ele, então, disse aqui o que aconteceu que não pôde chegar a essas sanções devido à primeira delas, são duas. A primeira delas foi a confusão danada, né, entre o Trump e o Elon Musk. Ninguém esperava essa briga entre eles lá, ninguém esperava que o Elon Musk iria sair do governo assim, estilo Sérgio Moro, né? Ninguém esperava. Mas foi descoberto que o Elon Musk visava muito lucro, né? Lucro, lucro, e queria até colocar o pessoal dele na NASA, né? Enfim, né? Então, o Donald Trump achou um pouco desproporcional isso aí. E aí romperam. Tá, esse é o primeiro ponto, né? Essa crise aí. E a segunda crise é agora a guerra entre o Irã e Israel. Tanto que Donald Trump foi ontem no G7 e só foi, ficou lá pouco tempo e voltou. O Lula, que queria conversar com ele, nem viu o Donald Trump, nem viu. Por quê? Porque Marcelo, mas o Donald Trump, o que tem a ver com a guerra lá e tudo? Tem tudo a ver. Os Estados Unidos é a maior potência do mundo, né? Então, aonde ele colocar a mão, já viu. O Irã, inclusive, pediu o Donald Trump para falar para Israel parar. Né? Basta uma ligação, o Irã disse, mas Donald Trump disse que é para o Irã abaixar as armas, porque senão será destruído. Tanto que Israel tinha já o seu líder supremo na mira. Tinha na mira. Mas Donald Trump pediu para não fazer isso, pelo menos por hora. Né? Pelo menos por hora. Mas eu vi agora há pouco que o Irã disse que supostamente poderá fazer sim, mesmo contrariando ali as ordens de Donald Trump e fazer isso contra o líder supremo do Irã, né? Diz que o líder está meio abalado, etc. E tal. Também, né, pessoal? Todos os seus assessores mais próximos, todos eles foram eliminados, todos eles. Então o cara vê o outro, o outro. Então o cara fala, ih, eu sou o próximo. Mas você eliminar um assessor ali é uma coisa, né, pessoal? Você eliminar o líder, isso dá uma repercussão. Né? Dá uma repercussão. Você eliminar um assessor é uma escala de 0 a 10, vamos colocar ali um 7, né? Mas você eliminar um líder, pode ser, por exemplo, que o líder fala assim, olha, deixa alguém ali já de stand-by, né? Ó, se eu for eliminado, você faz isso. Pode ser. Deu para entender? Então a gente não sabe. Será que o Irã construiu mesmo a bomba atômica? Não sei, não sabemos, quem sabe. E aí o cara fala assim, ó, se eles me executarem, você aciona. Tudo pode acontecer. O Irã, esse povo é louco, louco. E os Estados Unidos disse, Donald Trump, né? Eles não podem ter a bomba atômica, de jeito nenhum, né? Então são essas coisas, pessoal, que acabam atrapalhando. Então você está ligado numa coisa, você viu que tem a carta, que enviaram a carta para Moraes, para tudo, a coisa estava chegando e aí
vem esse monte de coisa, né, que é muito importante, né, pessoal? Isso pode desencadear uma guerra mundial. Sei que o povo está sofrendo aqui no Brasil, eu entendo, mas se for comparar, né, milhares de vidas que poderão, e até o planeta, né? É muito grave isso que vem acontecendo. Vamos ver aqui o que o advogado disse à CNN. Esse é o advogado, então, que revelou tudo, a conversa de Mauro Cid. Esse é o cara, né? O Eduardo, né? Vamos ver o que ele falou à CNN? Bora! Wake, a única empresa no Brasil que deixa você ao lado do seu consumidor. Bora. Essa semana tá proibido perder venda na Casas Bahia. Por isso, autorizei. Vamos lá. Deixa eu ver se o outro aqui. Não, peraí. Deixa eu tirar aqui a propaganda e logo em seguida a gente. Os vendedores a liberarem preço de black Beleza. e muito crédito para comprar o carnê na Casas Bahia sem entrada. Ele pediu uma selfie. Só uma dúvida. Ele pediu uma selfie. Tá aqui agora. Agora, bora lá. Tá aqui, ó. Está aí o advogado à sua esquerda e à sua direita está ali as repórteres. Vamos lá? Em cima do que o senhor nos diz. Tá sem áudio. Eu vou colocar o áudio, então. Peraí. Vamos lá. Então, ocorreram muitos áudios, mas inicialmente foram ligações, é isso? O senhor nos diz, então, que vocês se falaram por telefone, por chamada telefônica, ou foi uma chamada via através do aplicativo, Elisa. Tá. Esse aplicativo permite ligação. Sim. E aí, logo no começo, foram 1 ou 2 ligações para ele confirmar que era ele. E aí eu defino aqui, na minha estratégia de defesa e de investigação, que eu passo a fazer as conversas só por escrito. Isso consta, eu coloquei no processo auto de investigação, eu explico isso muito bem no relatório de diligências, folha 59, 58, se eu não me engano, essa sistemática que eu passo a adotar para preservar a informação, né? E aí, a partir disso, existe no histórico das conversas diversas ligações que ele me faz, eu deixo de atender, inclusive, e aí falo, não posso conversar, escreve, por favor, dentro dessa técnica que eu tinha já combinado no meu auto de investigação, para preservar justamente todas as informações que foram colhidas, passadas, repito, voluntariamente por parte do colaborador comigo. Então, eu não procurei. Ele que me procura, eu aceito e passo a conversar com ele. Então, está muito claro que o colega aí, advogado, disse que ele não procurou ninguém. Então, se ele não procurou ninguém, não é crime, né? Não é crime, tanto que não é crime que ele juntou tudo e ao processo. Né? Então, o advogado estava ali, foi procurado logo por quem? Por Mauro Cid. Então, Mauro Cid se enrolou nisso aí. Ele que tentou fazer isso com o Bolsonaro e era tudo mentira. Só que alguém fez isso com ele e era tudo verdade, né, Cid? E agora, Cid? Você não conseguiu provar nada contra Bolsonaro. Nada. Você viveu do lado dele 4 anos. E você não provou nada. E o advogado, com apenas poucas mensagens, conseguiu provar que você é um mentiroso. E aí, Cid? Você tem que ser preso? Marcelo, por que o Moraes não prende o Cid? Calma. Mesmo assim, ainda o Cid não deve ser preso. Calma. Né? São prints, são mensagens. Mas tem um print ali. Calma. A coisa não é assim também, né? Não é assim. A meta é entregar o material, já foi pedido, através desse material entregue oficialmente, aí sim. Então, o material do advogado não serve de nada? Claro que serve. Serviu já para pedir o material original, né? Claro que serviu, com certeza. Agora, o que acontece? O advogado juntou isso ao processo. Pessoal, olha aqui para mim. Você acha que o advogado ele ia juntar mensagem no processo falsa? E se o advogado fizer isso, ele que vai ser preso. É simples. Eu vou juntar algo no processo
e que é mentira. Se o juiz tem como pedir a meta e já pediu para poder ver, é claro que isso é verdade. É claro que é verdade. Mas, mesmo assim, o juiz precisa da veracidade, precisa, né? Porque senão, né? Então vira bagunça. Nesse caso, eu já falei, o Alexandre de Moraes está certo. Ele está certo nesse quesito. É difícil falar que ele está certo, né? Mas, nesse caso, juridicamente, ele realmente está certo, né? Porque senão os outros advogados falam assim, uai, Moraes, você está acreditando em print? Né? E tal, então não. Agora, a Meta vai entregar o material original, e aí, mediante a isso, o Cid deve ser preso, né? Deve ser preso, ele vai ser interrogado de novo, com certeza, e possivelmente será preso. A regra é preso, mas se tratando desse cidadão chamado Moraes, é esquisito, né? A gente não tem como falar aqui, mas a regra é a prisão dele e a anulação da delação e de todo esse processo, que esse processo tem visto para todo lado, né? Tá tudo errado. Mas isso é um escândalo, pessoal. Um escândalo dos maiores que eu já vi na minha vida. Um ex-ajudante de ordem tentando incriminar um presidente, não consegue, inventa uma mentira e ele mesmo cai na sua própria enrascada, né? E o advogado ali pediu uma selfie a ele. Ó, eu não sei com quem que eu tô falando com Gabriela. Não sou eu. Aí tira aquela selfie fazendo assim, marcado, né? E o advogado só colhendo aquilo ali, só colhendo para poder, justamente, o advogado já trazendo aquilo ali para poder levar aquilo para a justiça, né? Levar aquilo para a justiça. O advogado sempre trabalhando, né? Para poder fazer o quê? Ali, ó, as provas. E o advogado não falou nada que comprometesse nada, só buscando informações, ó. E o Cid fala que o Bolsonaro não queria dar golpe nenhum, né? Nunca falou de golpe, queria buscar uma solução jurídica, né? Isso aí só ajudou o Bolsonaro em todos os aspectos. Não tem nada ali que compromete Bolsonaro. E agora é aguardar que vence hoje, às 24 horas, né? Vence hoje, então, o Cid amanhã aí, né? De manhã poderá já ser preso aí às 5, 6 horas da manhã, acredito que ele será preso. Parabéns, meu colega advogado. Ah, Marcelo, mas o advogado traiu o Cid. Traiu nada. Traiu nada. O Cid que traiu o Bolsonaro. Que o Cid contou mentira. O advogado está apenas trazendo à tona para poder esclarecer a verdade dos fatos. Porque se não fosse essa conversa do advogado, o Bolsonaro estava lascado na mão do Moraes. Essas mensagens é para ali dizer que o Cid é um mentiroso, que mentiu na caixa de vinho com dinheiro, com Braga Neto. Tem um general preso. Tem um general preso por causa desse mentiroso. E ele está lá, solto, né? Solto. Ah, eu vou tomar só 2 anos de cadeia. Né? Tá, para não perder a farda. 2 anos, né? Você vai ver quanto que você vai tomar, Cid. Né? Mentiroso quanto mais. Agradecer a você que ajudou a comprar a cadeira de roda da vovozinha bolsonarista de Recife. Beijo, povo de Recife, Pernambuco, um abraço aí todo mundo. Você que está ajudando as patriotas na Argentina também. Pegamos 7 patriotas que não tinham o que comer. Estamos ali ajudando. Muito obrigado. Deus abençoe vocês, tá bom? Pela ajuda de vocês. Continue ajudando. Aqui está a chave. Aqui você manda o comprovante, que eu tenho o maior prazer em te responder. Forte abraço. Fica com Deus.